Olá, aqui é a Fabiana Datri e divido com vocês nessa Economia em 3 os principais pontos do cenário macroeconômico que nós aqui da Bradesco Asset entendemos importantes nesta passagem de março para abril. E não poderia deixar de ser diferente o foco nas políticas americanas e na questão aqui no Brasil da desaceleração da atividade econômica, da política fiscal e as implicações disso para a taxa Selic. Começando pelos Estados Unidos, o governo americano acabou de anunciar as suas tarifas recíprocas, que tem ali como ponto de partida 10% para a maior parte dos países, podendo chegar a níveis muito mais elevados. Isso surpreendeu o mercado, que esperava tarifas menos agressivas, levará, na nossa avaliação, novas rodadas de negociação entre os países, ou seja, é um cenário ainda em movimento, mas que por hora nós trabalhamos com implicações como mais inflação, menos atividade econômica, e esse balanço de uma possível recessão nos Estados Unidos com mais inflação ainda deixa o cenário do Fed em aberto. Mantemos a nossa avaliação de 2 cortes de juros nos Estados Unidos na segunda metade do ano, mas que certamente esse cenário vai ser calibrado e temperado pela dinâmica de atividade e inflação. E o mercado, por hora, leu esse cenário como um dólar mais fraco, a moeda americana, o que levou à apreciação das demais moedas, inclusive do real. E aí eu já pulo aqui para o cenário brasileiro, dando foco principalmente na desaceleração da atividade econômica e na política fiscal, que tem feito contraponto à política monetária de desacelerar a economia. Nesse último mês, reavaliamos esse resultado líquido, né, entre taxas de juros mais elevada, que freia a economia, mas uma política fiscal mais expansionista, como liberação do fundo de garantia, como crédito consignado, a provável aprovação da isenção do imposto de renda para a pessoa física, e, portanto, essa política fiscal mais expansionista, em alguma medida, compensa, né, o efeito da taxa de juros, e com isso reavaliamos o cenário do PIB para um crescimento de 2% neste ano, 2% no ano que vem. E a pergunta natural que fica é: e como a Selic reage a esse cenário de uma desaceleração talvez mais moderada e que não favoreça a convergência da inflação para as metas, como é o objetivo do Banco Central? No curto prazo, mantivemos o nosso cenário de Selic, que chega a 15% neste ano, mas entendemos que o espaço de corte para o ano que vem fica mais limitado, né, dada a atividade econômica mais aquecida. Portanto, esses são os principais pontos aqui de Brasil: a atividade versus política fiscal e as tarifas nos Estados Unidos. E caso queiram, acompanhe a nossa publicação da Perspectiva Macro, em que conseguimos detalhar mais esses pontos do nosso cenário. E até o mês que vem. Tchau, tchau!